todos que acompanham aqui a Metropolitana. E, de fato, um assunto que você viu que atendeu a gregos e troianos, né? Todo mundo levantou a mão. Pois é, porque as pessoas estão dizendo assim, tô cansado. Ou então, quando pensa assim, quer aposentar, eu quero ir à praia, eu quero poder viver bem. Mas para poder viver bem, tem que ter uma aposentadoria boa, né? Tem que ter com tudo ali, tudo no eixo, tudo certinho. Verdade. Essa condição de contribuição, ela já começa, né? O momento de se preparar o quanto antes. Pra você ter uma ideia, a menor idade para se começar a contribuir é com 14 anos no caso do menor aprendiz e 16 anos nos demais casos como facultativo. Então, desde os 16 e dos 14, no caso do menor aprendiz, já se deve começar a pensar na contribuição, né? Por isso, para esperar, claro que o quanto antes se comece, você vai ter no futuro certamente melhores condições de aposentadoria. Então, ele falou assim, quanto antes você começa a contribuir, no futuro terá melhores condições de aposentadoria. Então, eu gostaria que você me dissesse aí quais essas condições, assim, como é que está a regra da aposentadoria hoje? Quem pode aposentar hoje, nesse dia 10 de março, né, de 2026? Pois não, e começando também, né, mais uma vez bom dia a você e bom dia a toda a audiência. Desejar também um feliz dia, que hoje é o dia do advogado previdenciarista, dia 10 de março. É o dia dele, eu não trouxe nem presentinho para receber ele aqui, então, meu Deus do céu. Não, o presente está aqui, justamente levando informação, né, conteúdo importante, você que está em casa acompanhando, você na internet, no YouTube, onde você estiver, você fica muito bem informado. Olha só, inicialmente vamos falar um pouquinho sobre antes da reforma em 2019. Nós tivemos uma reforma do sistema e basicamente as mudanças vieram a partir daí. Até 2019, com a emenda constitucional, as idades você tinha antes para a mulher 60 anos de idade, com 15 de contribuição, e para o homem 65 anos, também com 15. Essa era a regra geral. A reforma veio, nesse caso, e aumentou gradativamente a idade para as mulheres, 6 meses a cada ano. Então começou naquela sequência, em 2020, 60 anos e 6 meses, até chegar o momento de a mulher se aposentar com 62 anos de idade e 15 de contribuição. E a reforma também trouxe para o homem uma mudança, não na idade, continua sendo 65, mas no tempo de contribuição, nesse caso, e carência, né, que é o tempo mínimo para 20 anos. Quem começou depois da reforma, em 2019, o homem tem que contribuir 20 anos e ter 65. Essas regras, nesse caso, posteriores à reforma. Em 2026, segue, na verdade, o que foi determinado lá. É bem simples, gente, olha só. Todas as vezes dizem assim, olha, mudou e mudou de novo. Na verdade, tudo isso que está acontecendo já estava previsto na reforma e a cada ano vai aumentando. Em 2026, por exemplo, Edjane, a idade aumenta 6 meses, por exemplo, para uma idade mínima com tempo mínimo. São 4 regras bem simples. A primeira delas é tempo mínimo com idade mínima. O homem quem tenha hoje 35 anos de contribuição e tenha 64 anos e 6 meses de idade, vai poder se aposentar. Ou seja, se a idade é 65, mas nessa regra de transição, 64 e 6 meses. E no caso da mulher, 59 anos e 6 meses de idade. E se ela tiver 30 anos, pode se aposentar. Então essa é a primeira regra que você tem. Idade mínima com tempo mínimo. E o ano que vem já aumenta, né? Daqui a pouco, se Deus quiser, o ano que vem a gente aqui, olha, novas regras para 2027. Não são novas coisa nenhuma, na verdade é sequência. Ou seja, em 2027 eu já sei, por questão de regra, que a mulher vai se aposentar aos 60, no tempo mínimo, né, que aumenta 6 meses. Se esse ano é 59 e 6 meses, o ano que vem, 60. Se o homem é 64 e 6 meses, o ano que vem, 65. É bem simples, né? É só aumentar 6 meses. A segunda regra, Edjane, é uma regra que você tem, que muita gente ainda fica se perguntando, a regra de 50% do tempo que faltava em 2019 para aposentar. Mas como assim 50%? É do tempo que faltava. Vamos dar um exemplo prático? Imagine que a Edjane já tivesse 28 anos de contribuição em 2019, quando a reforma aconteceu. Ela já tinha 28 anos. Ora, para os 30 faltavam quantos? 2 anos. Ou seja, se eu estiver bem de matemática, 28 mais 2, 30. Ora, é 50% do tempo que falta. Se em 2019 faltavam 2, 50% de 2 é 1. Ou seja, Edjane precisa ter 31 anos de contribuição para poder se aposentar. Só que vai ter o fator previdenciário nesse caso. Então a primeira regra é tempo mínimo com idade mínima, que seria, só repetindo para ficar bem claro, você que está acompanhando, o homem hoje com 64 anos e 6 meses e 35 de contribuição. E a mulher com 59 anos e 6 meses e 30. A segunda regra, 50%, que ele chama a regra do pedágio de 50%, onde você tem que ter metade do tempo que falta, pagar mais metade do tempo que faltava em 2019. Em 2019 faltavam até 2 anos, aí você pode ter essa regra. Como eu disse,
com 28 anos a mulher e com 33 o homem podiam se enquadrar nessa regra, independente da idade. Porém, existia o fator previdenciário. Quem quer saber em que pé está, né, a sua posição? Será que está faltando quanto para mim? Como é que está a minha situação? Tem que procurar os canais oficiais? Perfeito, você pode buscar a simulação, né? Porque essas são 2 das 4 regras. A terceira regra, por exemplo, é a regra dos pontos. Você vai somar o seu tempo de contribuição com a sua idade. Se para a mulher der 93 pontos, Edjane, ela pode se aposentar. E se o homem der 103 pontos, pode também se aposentar. Olha como é isso, você tem que ter 35 homem de contribuição, que somada à idade de 103 pontos, ele vai poder se aposentar, tá? E a mulher também da mesma forma, com 93 pontos. Detalhe, tem que ter no mínimo 30 anos de contribuição a mulher e 35 homem, né? Todas essas regras você encontra na simulação nos canais oficiais. Por exemplo, no aplicativo Meu INSS, você tem essa simulação com essas 4 regras. Falei de 3, falta a última, que é a regra de 100% do que faltava, nesse caso, para aposentar em 2019. E essas regras são bastante simples, até porque já estão muito comuns, que foi desde 2019, né? São 7 anos praticamente que você tem para trabalhar e falar todos os anos sobre isso, como hoje aqui, que você está acompanhando isso aqui na Metropolitana News, que você pode depois assistir quantas vezes quiser, você tem a chance de rever basicamente essa entrevista. Então, a 4ª regra seria 100% do que faltava para você ter acesso. Pode parecer muito, sabe assim, olha, faltava em 2019, como eu falei, a Edjane não mais 2 anos, né? Faltavam para a Edjane 5, ou seja, ela só tinha 25 anos de contribuição, faltavam 5. Então, nesse caso, ao invés de 5, 10 anos. Ela trabalha mais 5 e mais 5. Nesse caso, pode parecer, poxa vida, ela vai trabalhar 35 anos, mas considere que a Edjane só tinha, à época, ela só tinha 45 anos de idade. Então é vantagem, ela vai se aposentar bem mais cedo. Mesmo com a regra de 100%, que pode parecer um tempo muito grande, ela vai ter a chance de se aposentar muito antes. Na prática, ela começou aos 20 anos. Eu sei que ela começou bem antes, tá? Ela trabalha com rádio já há muito tempo. Então, ela tinha 20 anos quando começou. Com 25 de trabalho, uma menina com 45 anos de idade já tinha 25 de contribuição. Se você somar apenas mais 10, ela se aposenta com 55 de idade. Lembre-se que a idade para a mulher esse ano, se for a regra de transição, é 59,5, e se for a regra normal, 62. Então, veja que lucro, né, Edjane? Muito lucro. Tem as regras, a gente não entende muito bem sobre as regras. Eu digo a gente, eu tô me unindo à audiência, né? A maioria não entende bem, a verdade é essa. A gente tem muita lei aqui no Brasil, tem muitas regras para serem cumpridas e cada um tá cuidando ali da sua área, né? Existe uma condição de mudança, tem a regra, Edjane, e aí? Mas tem a regra e tem aquela pessoa, tem a individualidade da pessoa que precisa ser avaliada e que alguma coisa pode ser feita e por isso a gente busca um advogado dessa área? Perfeito. Na verdade, as situações, como você bem falou, a gente está falando aqui só de regra de transição de aposentadoria de forma geral, mas tem vários tipos de aposentadoria. Eu tenho a aposentadoria da pessoa com deficiência, mais recentemente, né, a lei do ano passado tornou a partir desse ano a fibromialgia como PCD. A pessoa que tem, infelizmente, né, essa doença se enquadra como pessoa com deficiência. E as regras são outras para essa pessoa, não tem transição. Foi uma aposentadoria que não mudou absolutamente nada. Para a mulher, 55 anos de idade, tendo 15 anos nessa condição. E para o homem, 60 de idade, também tendo a mesma condição de 15, não mudou nada. E também tem a regra especificamente para o tempo de contribuição das pessoas com deficiência, que cai em 2, 6 e até 10 anos do tempo comum, né, de acordo com a situação, se for leve, moderado ou grave. Então, há essa condição que você falou de individualidade. Se a pessoa trabalhou exposto a um risco químico, físico, biológico, a aposentadoria especial tem regras também específicas, que o tempo é reduzido, né, e agora com idade mínima. Ou seja, tem várias situações que é muito importante, como você falou, na dúvida, procurar um especialista. Além de ter, claro, a condição do aplicativo Meu INSS com as regras de simulação, essas 4 básicas que eu falei, mas as demais não estão lá, como essa regra que eu falei da aposentadoria especial, a aposentadoria do professor, que é diferenciada, ela tem um tempo menor, uma idade menor, a aposentadoria também por incapacidade permanente, que é antiga por invalidez, não é? Tem várias situações. Tem pessoas que não sabem, por exemplo, que estão aposentadas por incapacidade permanente, antiga invalidez, que se tiver uma necessidade constante e permanente de auxílio, ela pode ter 25% a mais no seu valor de benefício.
E poucas pessoas não sabem, não buscam porque não tem essa informação, né? Então, se ela tiver uma necessidade, o que é que a lenda diz? Olha, todo mundo que é aposentado por invalidez tem direito. Não é assim. A invalidez tem que ter uma necessidade constante e permanente. Por isso que ela é conhecida tipicamente, conhecida aí popularmente, como o auxílio cuidador. Não existe auxílio cuidador. O que existe são 25% na aposentadoria por incapacidade permanente, que é a antiga invalidez, quando a pessoa prova que precisa dessa ajuda constante e permanente. Então, são diversas regras, como você falou, mas de forma muito tranquila você pode buscar isso, né? Junto, não só à condição pública, onde você tem nos aplicativos, o meio de INSS, como, por exemplo, ou a ajuda de um profissional que possa, né, lhe orientar de forma individualizada. Gente, essa forma individualizada, porque às vezes a gente tem uma condição que vai facilitar, vai propiciar essa aposentadoria e a gente não entende isso. Eu tenho essa compreensão de que muitas coisas nós não entendemos. Às vezes você tem uma condição que se enquadra ali e você não sabe. Às vezes você está olhando para um tipo de contribuição, mas você contribuiu de outra forma e também não está sabendo avaliar. Tem tudo isso aí, né, Marcelo? Tem sim. Para que as pessoas possam, a gente está no adiantado da hora, para que as pessoas possam fazer eu digo que é beber na fonte segura, eu sempre digo isso aqui, que é falar com um especialista, né? Sair do achismo e ir para aquela coisa mais real da vida da gente. Como é que faz? Você tem rede social que pode nos ajudar? Nesse caso, olha só, ele limita essa condição, mas você pode buscar nas redes sociais profissional que melhor lhe convier. A dica que eu posso passar para todos é que você tem que buscar realmente um especialista, porque você tem várias situações em que, por exemplo, eu trabalho com isso há 25 anos. Tá? Ok. Nessa condição específica, a gente viveu muita coisa. Então, se busca um especialista, você tem que ter essa confiança no profissional. Busque aquele que melhor lhe convier e que lhe dê essa situação de segurança. Essa é a dica que a gente pode passar, né? Para que você, enfim, não busque aí situações. E uma dica também é evitar os golpes. Muito cuidado, tá? Tem gente se passando por advogado, tem gente, enfim, tentando até quem já tem causas, vários golpes, como do falso advogado, entre outros. É bom ficar atento. Você contratou um profissional, só procure aquele profissional. Não atenda nenhuma outra forma de telefone de contato diferente ou situações de abordagem. Nunca pague antes, tá? Nunca pague antes. Recebe e depois paga. Muita gente fica, infelizmente, a gente fica muito triste com isso. As pessoas caem em golpes. Então, no mais é isso. Busque o profissional da sua confiança, aquele que você entende, que vai, né, trazer para você o seu resultado. Muito bom. Marcelo Lima, advogado previdenciário, conversou aqui com a gente, bem esclarecedora essa conversa. Muito obrigada, Marcelo. Um abraço, até a próxima. A gente vai para o intervalo comercial rapidinho, agora são 8h25. Daqui a pouco, mais informação. Metropolitana News. Dentro da sua casa, cabe tanta história. Tem neto correndo pra lá e pra cá. Tem almoço de domingo com a família toda. Ah, e claro, tem produto Maratá em cada receita que passa de geração para geração. Afinal, nós também fazemos parte da sua família. Maratá, fazendo o melhor que há para você. Aqui é a Maiara, aqui é a Maraísa, nós também estamos na Metropolitana. BBQ Show. Ingressos em bbqshow.com.br. Dia 29 de março, na Orla da Pajuçara, Sesmac Run, primeira edição, com percursos 21 quilômetros, 10 quilômetros, 5 quilômetros e Corrida Kids. Premiações em dinheiro, tênis, relógios e bolsas de estudo no Sesmac. Regulamento e inscrições com valor promocional em ticketsports.com.br. Corra com a maior IES particular de Alagoas. Realização Sesmac. O que a galera ouve? Todo mundo ouvindo a Metropolitana. A rádio que toca todas. Uma mulher é vítima de feminicídio a cada 6 horas no Brasil. Mulher minha, não sai vestida assim não. Mas antes do feminicídio, vem os sinais. Esses sinais podem ser os xingamentos na casa ao lado. A fiel que nunca mais apareceu na igreja. A criança que deixa de frequentar